Olá, sejam bem-vindos ao podcast sobre saúde mental para o site Essencial, um projeto do 4º ano de jornalismo da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Hoje falaremos sobre saúde mental, onde antigamente essas pessoas eram tratadas como loucas e não tinham um tratamento adequado como vemos hoje em dia. Muitas delas eram colocadas em manicômios ou hospícios e não tinham um tratamento adequado. Mas, felizmente, isso mudou com a humanização do tratamento e a exclusão desses manicômios e hospícios que hoje em dia são chamados de hospitais psiquiátricos. Vamos conversar sobre como hoje em dia essas pessoas são tratadas com uma maneira mais humanizada e tirar dúvidas sobre quais são os nomes dessas doenças, como elas são diagnosticadas e como é o tratamento adequado para cada uma delas. Hoje em dia, esses transtornos psicológicos que mais atingem a população são o transtorno afetivo bipolar, a depressão, esquizofrenia e também as psicoses, como a demência, deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo. Comigo, a psicóloga Suelen Ribeiro, de 24 anos e pós-graduanda em psicopedagogia. A sua área atuante tem foco em TDAH e ansiedade. E a Luciene, de 32 anos, com pós em psicologia jurídica e organizacional. Ambas trabalham na APAE Guarapuava. Para vocês duas, como foi mudando esse conceito de saúde mental com o passar do tempo? Então, a questão da saúde mental, ela vem ao tempo, né? Ela se tratava como loucura. Então, tudo que estava às margens da sociedade que você entendia que era loucura, se tratava dessa forma. Não só psicose, esquizofrenia, essas coisas, né? Então, foram se montando um lugar próprio para, né, os doentes mentais e se foram colocando essas pessoas. Ao decorrer, né, hoje em dia, a gente já vê uma forma diferente. Então, que não são excluídos da sociedade, não é só esquizofrenia. Hoje em dia, a gente trabalha com depressão, tem diversos transtornos, transtorno do desenvolvimento, TDAH, tem o TEA, né, tem diversas outras coisas, a própria ansiedade, o TAG, né. Então, tem esse decorrer, que a gente tem uma visão mais ampla sobre o sofrimento das pessoas. E além também de todos esses movimentos, né, que foram vindo mais para o conhecimento da população em geral também, a gente consegue perceber essa mudança, como antes era visto como tratar, né? Só tratar esses distúrbios, esses transtornos. E hoje em dia já não, hoje em dia já vem também com a prevenção, né, no sentido assim, de se falar sobre isso, né, de estar ali. Hoje em dia a gente se vê muito mais também sobre a questão do autismo, né, a gente vê muito mais sobre a questão de transtorno do TDAH, borderline, então assim, é muito mais discutido sobre isso também. Né? Uhum. E outra coisa também é que assim, a gente não está mais preocupado em saber se você tem um transtorno ou não. Se você tem esquizofrenia, se você tem ansiedade, se você tem depressão. Mas sim o que está causando em você, o que é o seu sofrimento. Esse é o principal, questionamento. Porque, por exemplo, você pode ter um TDAH, mas isso não causar sofrimento para você. Você conseguir adaptar com a sua vida, trazer um comportamento adaptativo e tá tranquilo para você. Então, a questão não é mais ser o diagnóstico, mas sim tratar o que causa para você o seu sofrimento, sabe? E eu queria saber de você, porque eu acho que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, que qual é a diferença entre depressão, TDAH, bipolaridade, porque muitas pessoas, eu já reparei, ou já ouvi falar também, que elas confundem, né, principalmente a bipolaridade com depressão e tudo mais. Elas são coisas bem, assim, diferentes, apesar que tem algumas características, assim, que são, por exemplo, também, uma pessoa ela pode ter dois transtornos, né? Ela pode ter autismo e ter TDAH. Ela pode ter depressão e ter TAG. Então, assim, são vários tipos de transtorno que você pode ter, não só um. E tem algumas características também do TDAH que são iguais a outros, por exemplo. Mas a depressão, ela está mais envolvida a questão da tristeza, da angústia, a vontade de fazer as coisas, né? Então, essa questão da motivação. Já a ansiedade é um pouquinho complicado falar sobre a ansiedade, porque as pessoas levam muito para o senso comum. Qualquer coisa que te traz ansiedade, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a ansiedade já é muito mais complexo.
É quando você já leva um prejuízo muito grande na sua vida perante aquilo. Tem a questão do estresse também, é quando você também já leva um prejuízo muito grande, você dependendo do seu contato social. Então, cada um tem uma referência, assim. O bipolar tem a questão tanto é que ele quer mais atenção, né? É uma pessoa, assim, que ele busca... como ele quer ser mais o centro das atenções, ele quer que as pessoas amem ele, que provem que ama. E ele tem uma questão também da razão, e tem outras... quando a pessoa, ele se sente... Quando ele está mal, aí uma coisa acontece, que ele vê que ele não tem razão, não sei o que, ele fala assim, não, porque estão todo mundo contra mim, que não sei o que. Então ele começa a ser muito a vítima da história, né? Também tem a questão que diferencia essas duas patologias, que é porque a bipolaridade, ela é um pico, ela é um momento, né? Esse momento pode durar até algumas semanas, alguns meses, mas ele não é tão prolongado, diferente da depressão. A depressão, o quadro depressivo, ele vai passando ali por vários estágios, né? Até também podendo chegar na depressão mais grave, né? Então, assim, ele toma ali um tempo muito maior. Então, isso também é fácil de, não sei, diagnosticar, não é diagnosticar, mas acho que de perceber as diferenças, né? Uhum. Que daí o bipolar, ele tem a questão de vontade, né, tudo. É mais as pessoas que envolvem a ele que ele quer é tipo um relacionamento, ele precisa que a pessoa seja mais dele, que ele quer, né, ter mais atenção, tem a questão da manipulação também. Então, é muito como alguns colocam características de criança birrenta, porque ele é mais demonstrativo de que eu quero, não sei o quê, né? Tem umas coisas assim, alguns dizem dessa forma, né? Melhor explicando. Mas já o depressivo já é mais angustiante, a pessoa já é mais triste, ela não é mais motivada para as coisas, ela não está tentando manipular ninguém para aquilo, ela simplesmente não quer fazer aquilo, ela não quer mais o contato social. E daí também tem as características, que vai do grau menor para o grau maior. E aí tem as complicações da depressão, que é questão de pressão, de diabetes também, que pode acabar acarretando por causa, né, devido ao nível muito alto, também pode levar à questão fisiológica. Vocês falaram ali sobre a questão da bipolaridade, né, e tudo mais, e eu fiquei em dúvida. Porque muitas pessoas, elas falam que o bipolar, ela é uma pessoa que muda muito de humor, sabe? Que falam, sim, ela tá muito triste, ela tá muito feliz, e essa é uma característica mesmo deles, ou às vezes as pessoas confundindo com outro transtorno que existe? Uhum. Não, é isso mesmo. É como a Lu disse ali, né? Às vezes ele pode acabar gerando essa mudança de humor através do que ele deseja, né? Uhum. Então, assim, não deu certo, como a Lu trouxe ali do exemplo de um relacionamento. A namorada está mais ocupada, não consegue dar tanta atenção, nossa, né? Não é porque ele deseja assim, eu vou ligar o botãozinho aqui e vou ficar triste, né? Mas não, mas tudo vai acarretando ali uma intensidade muito grande também de sofrimento. Então, ele acaba mudando esse espectro dele, né? Então, no sentido ali, também não quer dizer que ele vai viver para sempre triste, ou também que seja só esses humores, só tristeza e só felicidade. Também pode ser transformado ali numa questão de raiva, né? Uma questão assim mais agressiva, um lado mais diferente do que sempre é falado, só tristeza e felicidade, né? Uhum. É que o nível emocional do bipolar é sempre mais em excesso. É sempre a felicidade vai ser mais felicidade. A tristeza vai ser muito mais. Então, não é algo que ele escolha, o que ele deseje, sabe? Até não é até difícil para ele ser trabalhado isso, para que ele entenda como que é. Né? É colocado diversas outras coisas para que ele vá nivelando aquilo e trabalhando aquela questão emocional dele. Mas ele é muito mais, em questão de sentimentos, é muito mais a flor da pele para ele. Então, quando ele fica com raiva, aquilo, nossa, é muito maior. Então, aí por isso que é o bipolar, porque uma hora ele pode estar com raiva e uma hora ele pode estar feliz. Assim, essa alternância é muito grande. Porque quando você está feliz, você vai alternando, né, digamos, para ficar triste, você vai alternando de pouco em pouco. Então, a gente não vê essa diferença no outro. E já no bipolar, por ser muito excessivo de uma para outra, então fica muito claro
essa divisão. Eu queria perguntar para vocês também, a gente falou sobre depressão, sobre bipolaridade, e eu queria também entender um pouco mais sobre a crise de pânico, porque eu vi que hoje em dia também muitas pessoas relatam que tem muito, né? Então eu queria saber um pouco mais de vocês, como é esse diagnóstico que vocês dão. A questão da crise de pânico, ela geralmente vai correlacionar uma situação, né? Uma situação, um ambiente, uma pessoa, né? Então, assim, ela pode ser gerada através disso também. E vem muito também do que eu falei ali do momento, né? Que ele a duração dele, né? É muito menor no caso. Então, assim, o quadro dele é muito menor do que da questão da depressão, né? Que a depressão, como eu disse anteriormente, ele traz ali uma duração muito maior, um sofrimento muito mais intenso também, assim, nesse sentido de ser prolongado. E é muito específico, né, a crise de pânico. Então, você pode ter crise de pânico e, às vezes, também é muito complexo porque você precisa ter acesso àquilo. Então, às vezes pode ter crise de pânico de avião. Então, se você, por acaso, nunca andou de avião, você não sabe que você tem um medo daquilo. Então, você só vai ter conhecimento quando você tiver acesso àquilo. E você tem que ser algo assim específico, né? Algo que, não, aquilo para mim me cause um desconforto, que aquilo ali pode ser crise de pânico até questão social, pode ser diversas outras características, mas tem que ser algo mais específico. E ele tem que causar esse desconforto por mais de 6 meses. Então, assim, se você, por acaso, passou mal uma vez, andou de avião, da outra vez foi mais tranquilo, isso não é uma crise de pânico. Porque, claro, pode ter acontecido naquele momento, foi uma crise que a gente fala mais, fosse, digamos, mais questão de senso comum, mas não é um transtorno, não chega a ser isso. Então, ele tem que ser mais trabalhado, mais tempo, aquilo te causando sofrimento, que você não consiga ter contato com outras coisas. Uma pergunta para vocês sobre as pessoas que fazem terapia. Como isso pode ajudar elas com o decorrer do tempo, né, com o decorrer da terapia em si? Então, tanto nós duas trabalhamos com o TCC, que é voltado já ao cognitivo comportamental. E ela trabalha exatamente que é o do transtorno, que é a linha do pensamento, comportamento e a emoção. Então, a gente trabalha com técnicas voltado a isso, exatamente. Então, a gente verifica primeiro, a pessoa fala assim, eu tenho TDAH, mas o TDAH tem diversas coisas. Às vezes, para você, uma característica é maior do que fosse para outro. Então, a gente vai focar nisso. Então, focar no qual é o teu prejuízo, para a gente ir trabalhando. Então, a gente trabalha suas crenças sobre aquilo, que às vezes a pessoa acaba se afastando do social, por causa de ser mais, digamos, desligado. Em questão também familiar, às vezes não tem afeto, se sentir mais deslocado, questão do trabalho, às vezes também questão da autoestima. Então, a gente verifica o transtorno e vai passando as técnicas. Essas técnicas a gente faz com que o paciente aprenda para ele utilizar sozinho, porque o nosso foco não é que o paciente fique apenas na terapia e ele possa desenvolver isso e depois não precisar mais ele conseguir estar trabalhando sozinho. É importante também essa questão assim nesse processo ele é identificado para o paciente, né? A gente vai trabalhando com várias técnicas para ele conseguir perceber, né, o momento que antecede, o momento que ele está sentindo essa emoção mais, né, ali mais intensa, né? Então, assim, para que ele consiga ali reparar e aplicar as técnicas também, né? Porque geralmente a gente brinca daquela tarefinha de casa, né? Para que eles tenham esse momento também, porque é ali que eles vão começando a se regular, até eles se sentirem seguros, né? E até nós também sentir seguro, que é o momento da alta. Sobre os problemas de saúde mental pós-pandemia, vocês acham que aumentou, que diminuiu depois da pandemia que ocorreu? Com certeza, né? Esse processo foi muito desafiador em questão de saúde mental, né? Porque as pessoas foram retiradas ali da sua rotina, né? Elas tiveram que ficar isoladas. Muitas tiveram percas, né? E percas, assim, muito próximas e de uma hora para outra. E né? mais de uma, né? Então, assim, foi diversas coisas, né, que aconteceram. Sim. Então, assim, essa questão da crise de pânico, da ansiedade, até mesmo a depressão,
elas ganharam taxas muito altas depois da pandemia, né? Então, por esse lado, ele é muito ruim, mas também após a pandemia, eu percebo que foi aonde foi dito muito mais sobre a saúde mental. Né? Eu quando até lembro da faculdade, quando eu entrei, pensava, nossa, seria muito triste trabalhar com isso, porque assim, a gente via as pessoas questionarem, eu não vou no psicólogo porque é coisa de louco, que não sei o quê. Então, hoje, né, quando eu saí da faculdade, já não se escutava mais isso, porque as pessoas já estavam mais preocupadas em saber o que era psicologia, como que era terapia, né? Outra coisa também, vamos supor, vantagem, né, vamos dizer, que a Covid nos trouxe, que é a questão online. Esse acesso mais fácil, porque nem os psicólogos eram poucos cadastrados na questão online, né? Nós tínhamos muito medo de falar sobre online, falava, não é a mesma coisa, porque a gente não consegue ver as características da pessoa, se a pessoa está olhando direito, se a pessoa está prestando atenção, aonde ela está também, se aquele lugar é cômodo para ela, se ela está conseguindo falar, se está tranquilo, se não está. Então, diversas coisas, tanto nós profissionais, como as pessoas que tinham acesso. Então, ninguém queria fazer uma coisa online, né? Se falasse uma reunião, se falasse qualquer coisa online, todo mundo fugia. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o maior acesso é online. As pessoas estão mais confortáveis em fazer online. Então, isso não dá... É mais fácil o acesso. Então, as pessoas conseguem hoje jogar na internet, procurar um profissional tranquilamente pela própria internet, entrar em plataformas que também dão acesso aos profissionais. Então, isso deu uma visibilidade muito boa. Em questão de aumento, sim, foi um aumento bem drástico da depressão. Porém, as pessoas que já estavam com depressão conseguiram tanto também apoio dos seus familiares, as famílias também entender que aquelas pessoas assim, realmente depressão não é coisa da cabeça, depressão não é questão de crença, não é questão de religião, né? Que aquilo sim é uma doença, e as pessoas começaram a se ver também nas pessoas que estavam em depressão. Dizer assim, nossa, eu também passo por isso, eu também preciso de terapia, eu também preciso resolver o meu problema, né? E uma última pergunta para vocês. Vocês acreditam que depois da pandemia, né, a procura por ajuda psicológica tenha aumentado? Aumentou, né? Aumentou justamente por essa questão. O psicólogo ele ganhou ali uma visibilidade muito maior, fora do senso comum, né? Como a Lu trouxe, fora do que isso é só para quem é louco, ou só quando eu estiver muito mal eu vou procurar. Né? Então, assim, ele tirou, porque agora as pessoas começaram, né, após a pandemia, e atualmente também, né, as pessoas começam a perceber com muito mais facilidade, porque também foi mais dito sobre isso, né? Então, os profissionais, como a Lu trouxe também, os profissionais, eles começaram a atender online, mas eles também começaram a aparecer nessas plataformas, com lives, que foi muito abordado durante a pandemia, né? Esse conhecimento ele ganhou uma visibilidade muito maior também através das plataformas, né? Então, esse aumento da procura, acredito também que foi uma consequência disso tudo, né? Desse movimento. E até a questão de OMS, governo e tudo, né? Eles começaram a focar mais, porque até se fala que a depressão ela é uma pandemia silenciosa. Porque antes ainda se tinha muito esconder as pessoas que sofriam de depressão, e principalmente a questão do suicídio. Era muito tabu. Se existe ainda, se existe, mas é menor do que era antes. Então, devido a isso, as pessoas falarem, né, de um parente, de alguém que conhece, que está passando por isso, ou que cometeu o suicídio, então as pessoas conseguem se enxergar nelas, começam a pensar assim, não, eu também estou passando por isso, eu preciso procurar ajuda, eu preciso fazer isso, né? E como eu falei também anterior, o acesso, em questão de internet, de onde a gente vai, em qualquer rádio, televisão, tudo que você liga, você está vendo o tempo todo, as pessoas estão, né? E até mesmo numa roda de conversa, assim, pessoas, sempre vai ter alguém que está fazendo uma terapia, e as pessoas hoje têm mais orgulho de falar, né, sobre, as pessoas não se escondem, falam, não faço terapia. As pessoas falam, eu faço terapia, eu te indico, não sei o quê. Então, isso é muito bom, né? Que daí as pessoas se sentem mais à vontade quando sabem que alguém próximo a elas também está fazendo e que tem uma indicação, então vão lá, procuro. Quando eu recebo mensagem de pessoas que estão procurando terapia, nossa, eu fico muito feliz, porque esse é um passo muito grande
né, de você mandar uma mensagem e dizer, oi, eu, né, tô procurando um profissional, preciso fazer terapia. Então, isso é um passo gigantesco já, né, para você já iniciar uma terapia. Justamente porque, como a Lu trouxe, assim, é muito mais fácil você ver pessoas que fazem, é visto como um orgulho, mas também é visto como um acolhimento, né? As pessoas não vão me julgar. Então, é diferente do que acontecia antes. Antes, você se orgulhava, assim, e falava assim, minha saúde física está muito boa, eu estou correndo atrás da minha saúde física. Hoje em dia, a gente pode dizer que a questão da saúde mental, ela se iguala a isso também, porque é muito aliado também a questão mental com o físico, né? Então, trouxe todo esse orgulho mesmo, esse acolhimento, esse olhar mais cuidadoso, acredito, para toda essa situação que é de sofrimento, é mais delicada.